Então, a gente vai começar aqui pelo corpinho do nosso coelho, tá bom? Anel mágico, quem tem dificuldade de fazer o anel mágico, vamos lá. Segura a pontinha com os 2 dedos, aí você vai passar cruzando essa primeira linha. E aí, você vem por aqui e pega esse de baixo. Aí, você vira, dá uma seguradinha aqui e dá o primeiro nozinho. E aí, você vai fazer os 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Para saber se o anel mágico deu certo, você vai puxar esse fio e ele tem que fechar. Se ele não fechar, é porque tem alguma coisa errada. Aí, desmancha e faz de novo, tá? Agora, a gente vai fazer 6 aumentos. Os aumentos são 2 pontos baixos em cada ponto. Agora, você vai fazer um ponto baixo e um aumento no próximo ponto. Próxima carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Próxima carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras de 30 pontos baixos. Eu já dei essa dica para vocês de usar um pedacinho de fio para marcar as carreiras. Então, vocês colocam o fio aqui e a gente vai fazer a primeira carreira de 30. A segunda carreira de 30, vocês passam esse fiozinho para lá. E aí, vamos para mais uma carreira com 30 pontos baixos. Aí, se vocês fossem começar a terceira carreira, vocês iam passar essa pontinha pra cá. Então, vocês, com o fiozinho, ajuda a contar quantas carreiras tem. Então, cada arquinho desse, ó, tem 2 carreiras. Então, se vocês fizessem mais uma, ia ficar com essa pontinha solta. Então, você sabia que era a terceira carreira, tá? Então, nesse momento, a gente pode tirar. Quem não tem experiência ainda, utiliza um marcador. Eu já acabei esquecendo de colocar, porque eu já vou direto, tá? Mas quem não tem experiência, coloca um marcador, principalmente agora nas diminuições, que ele ajuda bastante a vocês não perderem as contas. Outra dica que eu vou dar, os aumentos, eles ficam exatamente em cima do aumento da carreira anterior. Ó, o primeiro aumento, o segundo e o terceiro aumento, fica exatamente junto. Então, você sabe que tá certo. Se ficar diferente, porque tem algum ponto errado, tá?
Então, agora a gente vai começar as diminuições. A gente vai fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, vocês fazem o primeiro ponto, colocam o marcador e vamos fazer 8 pontos baixos. Diminuição. Vocês vão pegar as duas alcinhas da frente, laça, tira duas, laça, tira as outras duas. Mais 8 pontos baixos. Diminuição. Diminuição. 27 pontos. Tira o marcador, vamos começar, vai fazer uma carreira direto com 27 pontos. Próxima carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição. Faz o primeiro ponto, coloca o marcador. Diminuição. Diminuição. Vinte e quatro. Tira o marcador. Agora 6 pontos baixos. Essa pontinha pode guardar lá pra dentro para não atrapalhar. 6 pontos baixos e uma diminuição. Vinte e um pontos. Agora, 5 pontos baixos e uma diminuição. Dezoito pontos baixos. Agora a gente vai fazer uma carreira de 18 pontos baixos, direto. Dezoito pontos baixos e a gente terminou o corpinho. Aí corta um pedaço de fio pra gente costurar e a gente pode arrematar. A gente faz um ponto baixíssimo aqui, puxa direto. Aí a gente vai encher esse corpinho, tá? Enche bem pra ele ficar firme. Nem muito duro, nem muito mole. Aí vocês enchem, vão fazendo a voltinha assim pra ele ficar distribuído por igual. E reserva o corpinho aí do nosso coelhinho pra gente costurar depois no final. Bom, agora a gente vai fazer a cabeça do nosso coelhinho. Então, vamos lá no anel mágico. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Seis aumentos. Lembrando, então, o aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto, tá? Agora, um ponto baixo e um aumento.
2 pontos baixos e um aumento. Lembrando aqui que eu não tô usando o marcador, tá? Mas se vocês ainda se perderem, não tem problema. Faz o primeiro, agora faz o primeiro ponto e coloca o marcador. Então, nessa rodada são 3 pontos baixos e um aumento. Trinta. Agora, vamos lá, 4 pontos baixos e um aumento. 36. Próxima carreira, 5 pontos baixos e um aumento. Ó, lembra que eu falei para vocês? Todos os aumentos, eles ficam juntinhos em todas as carreiras. Então, aí já é um parâmetro para saber se você tá na contagem certinha. (42). Agora, a gente vai fazer 5 voltas direto, 5 carreiras, com 42 pontos, tá? Então, a gente vai colocar aqui o marcadorzinho e vamos fazer 42 pontos direto, sem aumento. Então, eu terminei aqui as minhas 5 carreiras de 42 pontos. Então, olha, aqui foram 2 carreiras, aqui mais 2, 4, e a última carreira, 5. Então, a gente pode tirar essa marcação e a gente vai começar a fazer as diminuições da cabecinha. A primeira diminuição são 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, primeiro ponto, a gente marca aqui. 3, 4, 5. Lembrando da diminuição, a gente pega as 2 alcinhas da frente, laça, tira 2, laça, tira 2. Segunda diminuição. Terceira. Quarta. Quinta. E última diminuição, 36 pontos. Próxima diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição. Nesse ponto, a gente pode colocar os olhinhos do coelhinho, tá?
Então, olhinhos de 8 centímetros. Eu tô usando o fio amigurumi. Se vocês utilizarem outro fio, por exemplo, esse aqui eu fiz com soft. Então, ele fica um pouquinho maior que o amigurumi normal. Então, eu coloquei o olhinho número 10. Tá? Então, conforme o fio que vocês forem utilizar, vocês podem aumentar ou diminuir o tamanho do olhinho, tá bom? Então, a gente vai pôr os olhos entre a carreira 9 e 10. Então, lembrando sempre, o começo das carreiras vocês deixam para trás, e aí vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre a 9ª e a 10ª carreira, vocês colocam um olhinho com 5 pontos de distância entre eles. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos visíveis, tá? 5 pontos visíveis. Ó, aqui vocês podem ver que vocês veem os pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Carreira 9, 10. Aí você vê se tá certinho, se ele tá na mesma linha, se tá uma distância legal. Então, aí vocês podem colocar as travas de segurança. Colocou as travas, a gente continua nas diminuições. Agora são 3 pontos baixos e uma diminuição. Segunda diminuição. Quarta. E mais uma coisa, tem gente que gosta de bordar antes de colocar os olhinhos, mas eu acostumei a bordar os cílios, a sobrancelha depois que ele estiver cheio, então fica aí do gosto de vocês. Se vocês preferirem bordar antes, não tem problema, se bordar depois, também não tem problema. Próxima carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, ótimo momento pra gente começar a encher essa cabecinha. Quando vocês começam a encher, antes de terminar, ela fica mais, o recheio fica mais distribuído na cabeça, não fica deformado. Então, sempre um pouquinho de cada vez. Vai colocando lá no fundo, atrás dos olhinhos. Mais um pouquinho, aí você vai rodando assim a cabecinha, ó, pra ficar, deixa eu tirar esse marcador, pra ficar distribuído igual, tá vendo? Ó, põe aqui bem atrás dos olhinhos, das travinhas de segurança, vai recheando mais, pra ela ficar uma cabecinha bem firme. Vai rodando, rodando. Aí a gente pode crochetar mais um pouquinho para não atrapalhar. Então, a próxima carreira, agora a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, o dedinho aqui, ó, tem que segurar a manta, tá vendo? Senão vai atrapalhar vocês. Uma diminuição. Aí vocês enchem mais um pouquinho.
terminar de pôr mais um pouquinho aqui. Vai rodando, enfiando o dedo assim, ó, pra distribuir bem a manta, todos os espacinhos. Pronto, ficou, ó, bem firme, né? Então, agora a gente vai fechar a cabecinha com os 6 pontos baixos. Aqui não precisa deixar o fio para costurar, tá bom? A gente já deixou no corpinho, então é só cortar, dar o último pontinho aqui, ops. E a cabecinha está pronta, aí a gente pode fechar aqui o anel mágico. Agora a gente vai fazer as perninhas do coelho. As perninhas, elas não começam com anel mágico, que dá essa forma circular nas partes, né, do corpo dos amigurumis. Esse aqui a gente vai fazer correntinha. Então, as perninhas a gente começa com 5 correntinhas. Aí, é contar a partir do segundo ponto, a partir da agulha, o segundo ponto. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo. 3 pontos baixos. No último ponto, a gente vai fazer 3 pontos baixos juntos. Aí, do outro lado das correntinhas, 2 pontos baixos. E aqui no último ponto, 2 pontos baixos juntos, que vai totalizar 10 pontos. Aí, a partir de agora, eu sugiro usar um marcador pra gente não perder a conta, porque esse formato assim, dá pra gente perder a conta, tá? Então, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Então, aqui no primeiro ponto, um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E aqui, o último aumento. Tá vendo? Como é pra perninha, ele vai fazer um formato oval, né? Da patinha. Vai ficar assim, olha, no formatinho oval. Próxima carreira, 4 pontos baixos e um aumento. $18 pontos. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras de 18 pontos. Vou pegar um marcador aqui, um pedacinho de fio. 2 carreiras de 18 pontos diretos, sem aumentos. Então, já foram 2 carreiras, a gente pode tirar o marcador de ponto. Ainda já tá dando o formato do pezinho dela. Agora, a gente vai começar a diminuir. A gente vai fazer 3 pontos baixos, 6 diminuições e 3 pontos baixos. Então, 3 pontos baixos,
6 diminuições, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 3 pontos baixos. Totalizando 12 pontos. Agora, a gente dá uma enchidinha aqui nessa pontinha desse pé. Não coloca muito, para não atrapalhar vocês aí nas próximas carreiras. Mais pra frente, a gente enche mais um pouquinho. Mais uma carreira de diminuição. A gente vai fazer 3 pontos baixos, 3 diminuições, 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 diminuições, mais 3 pontos baixos. Agora, a gente pode encher mais um pouquinho. Para o pezinho ficar firme. E a gente vai fazer 2 carreiras de 9 pontos baixos. Nove, segunda carreira. Nove, 2 carreiras de 9. Essa parte nem precisa encher mais, tá? Para ajudar a gente na hora de costurar. Agora, a gente vai fechar essas 2 partes assim, olha, com 4 pontos baixos. Tá vendo, ó? A gente vai pegar as 2 partes. Vocês têm que ver que o pezinho, ele fica pra frente, assim, ó. Tá? Tá vendo as diminuições, como elas ficam pra frente? Então, vocês amassam aqui essa parte e fecha com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Pegando os 2 lados do pezinho, ó. Tá? E aí, já pode cortar, deixa um pedaço maior pra gente costurar. E tá pronta a primeira patinha. Agora, vocês vão fazer outra patinha igual a essa, tá? Que aí, depois, a gente vai costurar aqui embaixo no coelhinho. Vamos lá? Agora, vamos para os bracinhos. Então, anel mágico. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Seis aumentos. Doze pontos baixos direto, sem aumento. Agora, a gente vai começar a diminuir. 2 pontos baixos e uma diminuição. Pontinha vocês podem pôr pra dentro, pra não atrapalhar vocês. E a gente vai fazer uma carreira de 9 pontos baixos sem aumento, 9 pontos baixos direto.
Mais uma carreira de diminuição, 7 pontos baixos e uma diminuição. Diminuição, 8. A gente vai fazer uma carreira de 8 pontos baixos, direto, sem diminuição. Agora, a gente pode encher essa pontinha. Não precisa encher muito, tá? Só um pouquinho. Vocês podem utilizar um palitinho de hashi. Eu uso bastante esses palitinhos aqui no ateliê. Eles ajudam muito a encher essas partes pequenininhas. Então, enchemos e vamos continuar diminuindo. Agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 6 pontos. Agora, a gente vai fazer uma carreira de 6 pontos diretos, sem diminuição. E também vamos fechar aqui as duas partes. Vocês vão fechar na lateral, assim, tá vendo essa parte das diminuições? Então, hoje a gente vai fechar aqui nessa lateral. Com 3 pontos baixos. 2, 3. Deixa um pedaço para costurar e a gente pode arrematar e fazer mais um bracinho. Então, agora a gente já tem aqui as duas perninhas, os dois bracinhos, e a gente vai fazer as orelhinhas. Então, vamos lá, a gente começa com o anel mágico, também 6 pontos baixos dentro do anel mágico. A gente pode fechar 6 aumentos. A gente vai fazer uma carreira de 12 pontos baixos diretos, sem aumento. Agora, um ponto baixo e um aumento. Três voltas de 18 pontos baixos diretos, sem aumento. Então, aqui a gente tem as 3 carreiras de 18 pontos, 2 mais 1, 3. Agora, a gente vai começar as diminuições. São 4 pontos baixos e uma diminuição. Quinze pontos baixos. A gente vai fazer 2 carreiras de 15 pontos baixos. Então, a gente tem aqui as 2 carreiras de 15 pontos baixos, mais uma diminuição, que são 3 pontos baixos e uma diminuição.
Pulei um ponto aqui. Agora sim. Doze pontos baixos, e a gente vai fazer uma carreira de 12 pontos baixos direto, sem diminuição. Encerramos, corta um pedaço para costurar e já pode arrematar a orelhinha. Então, já temos uma orelhinha. Agora, vocês fazem outra igualzinho, do mesmo jeito. Então, a gente tem aqui as duas orelhinhas. E agora, a gente vai para a última parte do nosso coelhinho, antes da montagem, que é o rabinho. Então, a gente vai fazer um anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Seis aumentos. Doze pontos baixos direto, sem aumento. Uma carreira de diminuição, que são 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente tira o marcador. Pode pôr essa pontinha pra dentro. Pode pôr um pouquinho de enchimento, só para o rabinho não ficar murchinho. Por mais, só um pouquinho assim, ó. Para não atrapalhar também na hora de costurar, né? E aí, a gente já pode arrematar. Deixa um pedaço para costurar. E podemos arrematar. Pronto. Temos o rabinho. Agora, vamos lá para a montagem do nosso coelhinho. Então, vamos lá para a montagem. A costura é minha parte preferida, embora muitos de vocês não gostem da costura, mas eu acho um momento muito mágico quando a gente vai juntar as partes e a peça fica prontinha. Ai, é um amor, adoro. Mas é uma parte que precisa ser feita com calma, com cuidado, com carinho, com bastante atenção, para ficar tudo perfeitinho, tá? Então, a primeira costura que a gente vai fazer é o corpinho do seu coelho com a cabecinha. Lembrando, então, o começo das carreiras sempre fica para a parte de trás, para ele não ficar aparecendo aqui na frente da cabecinha, tá? Então, a gente vai apoiar assim pra gente costurar e vai ser mais ou menos na carreira 3 da cabecinha, que a gente vai costurar o corpinho na cabecinha. Se você quiser, pode colocar uns alfinetes aqui para facilitar, para ficar retinho, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que faz. Então, o centro aqui, o final do seu amigurumi, né? Você deixa ele bem aqui no meio do corpinho, alinhado aqui com os olhinhos, tudo certinho. Coloca um alfinetinho aqui, ó, pra você não perder a direção, mas conforme você for costurando, tem que ir sempre dando uma olhada pra ver se ele não tá ficando torto, se ele não tá saindo do lugar, porque pode sair, tá bom? Pega a sua agulha de costura, sua agulha de tapeceiro, tem que ser uma agulha grossa, né? E aí, a gente vai começar a costurar. A gente vai pegar as duas alcinhas aqui do corpinho e uma alcinha da cabeça. Duas do corpinho, uma alcinha da cabeça.
sempre na mesma carreira da cabeça. Então, se você começou a pegar na terceira, você vai na terceira até o final, tá? Pra ficar bem retinha. Aí dá uma olhadinha, vê se é isso mesmo. E continua. 2 no corpinho, opa, pulei 1. 2 no corpinho e 1 na cabecinha. 2 no corpinho. E 1 na cabecinha. E aí, vocês vão costurando até chegar na outra ponta, tá bom? Olha, tô quase, olha que perfeito que fica. Nem aparece que tem costura, tá? Então, tô quase terminando, só falta um pedacinho. Aí, vocês pegam um pouquinho de manta de enchimento e xuxa lá pra dentro, pra ele não ficar com o pescocinho mole. Ó, então, dá pra pôr mais um pouquinho. Não pode esgarçar os pontos, né? Mas aí, o pescocinho, ele tem que ficar firme pra ele não ficar com a cabeça mole. Pronto, tá vendo? Aí, a gente vai finalizar. Deixa eu só empurrar um pouquinho pra dentro aqui pra não atrapalhar. A gente vai finalizar a costura aqui da nossa cabecinha. Último ponto, vocês passam a linha assim por dentro da alcinha, ó, pra dar um nozinho. Entra aqui, sai em qualquer lugar do corpinho. E podemos costurar, cortar a sobra. Agora, a gente vai costurar os pezinhos. Os pezinhos, eles ficam embaixo aqui do corpo, tá? Mais ou menos entre a carreira 2 e 5. Então, também, vocês podem colocar o alfinetinho. Vai do outro lado, coloca na mesma direção. 2 a 5. E aí, vocês veem o que vocês acham. Tá no sentido certo? Tá bonitinho? É assim que vocês querem? Beleza, então a gente pode vir aqui e costurar. Quando vocês vão costurar bracinho, perninha, eu sempre vou dar a dica pra vocês de darem o primeiro ponto aqui no cantinho e voltar, dar um pontinho aqui na lateral, porque senão essa ponta ela fica solta e parece que ela vai descosturar. Então, vocês dão um pontinho aqui na lateral, tá? E aí, depois vocês vêm costurando normalmente, olha. Pega os 2 pontinhos da perna, um pontinho no corpo. Aí, já pode tirar os alfinetes. Aqui também, faz o primeiro ponto aqui no cantinho. E faz mais um ponto na lateral. Pode pegar no mesmo ponto aqui do corpo, tá? Passa a agulha por dentro, dá um nozinho, entra e sai em qualquer outra parte do corpo. E pode cortar o excesso. Aí, só dá aquela olhadinha, ver se eles estão realmente na mesma direção, né? E bora costurar a outra patinha. Vamos lá, mesma coisa. Então, primeiro, a gente costura o primeiro pontinho aqui no corpo. Depois, um pontinho na lateral.
E aí, vai costurando normalmente. 2 pontinhos na perna, 1 pontinho no corpo. 2 pontinhos na perna, 1 pontinho no corpo. Opa! E na lateral. Passa no meio, dá aquele nozinho e entra. Olha, gente! Como tá ficando bonitinho. Corta o excesso. Agora a gente vai costurar os bracinhos. Os bracinhos é logo abaixo da cabeça, nessa carreira debaixo da cabeça. Você vai alinhar ele aqui com os olhinhos, ó. Tá? E a mesma coisa. A gente vai costurar aqui o primeiro pontinho. Deixa eu ver se dá pra vocês verem bem. Na última carreira da cabeça, antes da costura. Costura o pontinho da lateral. E vem costurando normalmente. 2 pontinhos do braço, 1 pontinho da cabeça. 2 no braço, 1 na cabeça. 2 no braço, 1 na cabeça e a lateral. Passa no meio, dá um nozinho e entra. O outro bracinho, a mesma coisa, aqui ó, na lateral dos olhinhos, tá? Vamos prender o primeiro ponto. A lateral. E a gente volta a costurar os 2 bracinhos, 2 pontos do bracinho, 1 ponto na cabeça. 2 bracinhos, 1 na cabeça. E a lateral do bracinho. Pra finalizar, só vou dar mais um pontinho, porque ficou bem em cima esse. Dá um nozinho e finaliza. E aí, estão gostando? Tipo, vocês me contam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Agora a gente vai para as orelhinhas. As orelhinhas, vocês vão dobrar aqui no meio. E vão dar um pontinho aqui, juntando essas 2 partes. 1, 2 pontinhos já é suficiente. Aí, vocês vão colocar na cabecinha, na altura aqui, ó, entre a segunda e a terceira carreira, tá? Se quiser colocar o alfinete para ficar mais fácil, pode. E aí, a gente vai começar a costurar essa orelhinha. Deixa eu ver por onde que eu faço para ficar mais claro para vocês. Mesma coisa, os 2 pontos da orelhinha, 1 ponto da cabeça. Dois da orelhinha, 1 ponto na cabeça. É super difícil de costurar essa orelhinha? É. Por quê? Porque ela é pequenininha. E como a gente costurou em 2 partes, ela fica mais dura, tá? Então, 2 aqui, 1 na cabecinha. Aí, você vai dando a volta assim, ó. 2 aqui, 1 na cabecinha. 2, 1. Mais um pontinho aqui no meio. Já pode dar um nozinho e finalizar. Cortar o excesso. Pronto.
Se ela não estiver ficando em pé, vocês podem dar mais uma volta de costura, entrando mais na orelhinha, tá? Mas como ele é pequenininha, a linha é firme, ó, ela fica em pé de boa. E vão fazer a mesma coisa com a segunda orelhinha. Temos o pontinho no meio, então ele vai ficar assim, com as duas orelhinhas. Rabinho. Coloquem o início do rabinho para baixo, para ele não ficar aparecendo, tá? Se quiser colocar um alfinete, pode, mas ele é tão pequenininho que nem precisa. E a mesma coisa, 2 pontinhos no rabinho, 1 pontinho no corpo e vai dando a volta. Cuidado com o enchimento que vai saindo aí, ele atrapalha um pouquinho. 2 no rabinho e 1 no corpinho, vai dando a volta, vai ajeitando ele, pra ele não ficar tortinho. Último ponto, passa por dentro, dá um nozinho e finaliza. E aí, taranã, agora a gente vai fazer os olhinhos. Os olhinhos, primeiro vocês vão pegar uma pontinha assim branca e a gente vai fazer a parte de baixo aqui do olhinho. Então, vocês entram em qualquer parte da cabeça, sai aqui no meio do olhinho, vem aqui pra baixo, vai pro outro lado, faz a mesma coisa e volta onde a gente começou. E aí, vocês vão dar uma puxadinha assim, olha, porque ele vai dar uma afundadinha no olhinho, pra dar uma carinha pro seu olhinho, tá? Então, entrou em qualquer lugar, saiu aqui no meio do olho, veio pra baixo, vai pro outro lado embaixo, no meio do olho, sai no mesmo lugar. Aqui a gente dá um nozinho. E vamos enfiar pra dentro essas pontinhas que estão sobrando. Uma. Duas. Corta o excesso. Agora, a gente vai fazer com fio preto as partes de pálpebra e as sobrancelhas. Então, com a linha de bordado preta, a gente entra em qualquer lugar aqui. A gente sai aqui em cima do olhinho, deixa a pontinha aqui atrás. Vem aqui pra baixo. E faz a sobrancelha dele. Mesma coisa do outro lado. E sai do outro lado. Se for menina, pode fazer uns cílios. Se for menino, pode fazer essa carinha mesmo, tá? Olha, esse aqui é o menininho, coloquei a gravatinha, então ele ficou com essa carinha mesmo. Mas também pode fazer uns cílios pra fazer de menininha, tá? Aí a gente vem com essa ponta, dá o nozinho. E passa pra dentro. Quem quiser aprender a fazer os cílios, me manda uma mensagem, que aí eu faço um reels pra vocês ensinando. Eu vou fazer um reels do lacinho. Aí depois vocês podem pegar lá no meu Instagram.
Agora a gente vai fazer o narizinho com fio de bordado rosa. Mesma coisa, pode entrar aqui embaixo, que ele não aparece muito, né? Deixa uma pontinha. E aí são 2 pontos, ó. E aí você vai passando várias vezes até ele ficar bem gordinho, bem rechuchundinho. Ó, acho que já tá legal, né? Aí sai aqui embaixo. Pode até arrumar assim, ó, pra ficar mais soltinho. Corta o excesso. Ai, vamos para a maquiagem, que ele está quase pronto, o nosso coelhinho. Vou fazer uma maquiagenzinha, né, para ele não ficar apagadinho, doentinho. Então, vocês vêm com blush e um pincelzinho de maquiagem. E vamos dar uma corzinha nessas bochechinhas. E eu também faço aqui no meio, ó, pra ele ficar rosinha aqui no meio, que fica muito bonitinho. Pronto. E nosso coelhinho está pronto. Quem gostou, deixa aí nos comentários, me marque no Instagram. Meu Instagram é Paty Moniz, Paty com Y, M de Maria, O-N-I-Z. Vou deixar aqui o link para vocês acessarem, me seguirem e me marquem quando vocês fizerem seu coelhinho, tá bom? E fiquem de olho lá que eu vou colocar o Reels ensinando a fazer esse lacinho e aí eu posso ensinar a fazer os cílios por lá também, tá bom? Beijos, muito obrigada!